20, a partir do versículo 17, o pedido dos filhos de Zebedeu. E subiu Jesus a Jerusalém e chamou à parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e o condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para deles que escarneçam, e os açoite, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e adorando, fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que quereis? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentarão à tua mão direita, outro à tua esquerda no meu reino, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E disseram-lhe eles: podemos. E ele lhe disse: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha mão direita ou à minha mão esquerda não pertence dá-lo, mas para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Tremendo. Aleluia. Olha que coisa interessante. Olha como é que é a vida do ser humano. O ser humano, ele nunca está olhando para a sua própria vida. Ele sempre quer olhar para os outros. Quem é sentar de um lado, da direita, Jesus falou, isso pertence ao Pai. Mas olha que coisa gloriosa que eu quero que você observe nessa passagem. A mãe fez um pedido para Jesus pelos filhos, não pensando na terra, mas pensando no céu primeiro. Número 2, na hora que Jesus disse: vocês poderão beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo que eu serei batizado, ele diz: podemos. Jesus conhece quem mente. Jesus falou: verdadeiramente bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados. Ou seja, eles não estavam mentindo quando disseram podemos. Eles eram crentes convertidos mesmos ao Evangelho de Jesus. Senão Jesus desmascarava, e Jesus não compactua com mentira. Aí vem os outros crentes, ficam indignados com eles, outros discípulos. Ficaram indignados. O pedido deles ofendeu os outros discípulos? O pedido deles maltrataria os outros discípulos? O pedido deles era contra os outros discípulos? O pedido deles prejudicaria os outros discípulos? Claro que não. Então por que eles ficaram indignados com o pedido deles? Sabe por quê? Porque quem se indignou é porque ainda não tinha crescido o suficiente para entender o que é reino de Deus. Não tinha entendido. Reino de Deus não é disputa entre você e outro. Reino de Deus é você, o Espírito Santo, a palavra de Deus e o sangue de Jesus e o Pai. É reino de Deus. O nome de Jesus é reino de Deus. Então, em vez de eles estarem olhando para a vida deles, isso aí tem sido a massa da destruição de muitos crentes que tem a sua vida temperada. Em vez de estar olhando para a vida deles, olhar para o dos outros. E olha lá, está vendo o que eles pediram? Está vendo? Olha lá o que ele está pedindo. No reino de Deus você não tem que olhar para o que o teu irmão pede. Você tem que colocar a tua oração na presença
para os filhos. Não pediu: Senhor, tira o lugar de alguém que estiver perto aí à tua direita e dá para o meu filho, à esquerda e dá para o outro filho que está ali à direita. Ele não pediu nada disso. Ela perguntou se poderia eles sentarem lá no reino de Jesus. Ela não mandou tirar ninguém, não mandou prejudicar ninguém, não disse para banir alguém, tomar lugar de alguém. Isso tem acontecido até dentro dos templos. Quem faz um pedido desse revela que é valente, ousado e tem intimidade. Aí os outros, em vez de buscar entrar num caminho de intimidade, de valentia, está olhando para a vida dos outros. Enquanto você olha para a vida dos outros, Satanás olha para a tua. Eu sempre digo isso. Quando tu olha para Jesus, o diabo não suporta te olhar, porque a glória da palavra, do brilho de Jesus está na tua vida. Moisés ficou no monte conversando com Deus. Quando ele desceu, ninguém suportava olhar. Mas quando tu olha para os outros, Satanás olha para a tua vida, porque o brilho e a glória está em Jesus, não está nos homens. Então ficaram indignados, espantados, assombrados com o pedido que a mãe fez pelos filhos. O que eles tinham que se meter no pedido da mulher? Quem teria que dar resposta a ela foi o que deu, Jesus. E não só deu a resposta, ainda deixou um ensinamento para todo mundo. Primeiro ele respondeu que não cabia a ele, cabia ao Pai decidir. E depois lá no final, se você ler, versículo 26, 27, 28, Jesus fala lá, deixa bem claro: quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva mais os seus irmãos. Que chicotada Jesus deu neles. Quem quiser ser o maior de vocês, seja servo do outro. Porque o Filho do Homem, ele mesmo diz, não veio para ser servido, veio para servir. Olha lá o final do versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Então quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que sirva aos seus irmãos. E quem é que quer servir os seus irmãos? Raro demais tu encontrar alguém que queira servir os seus irmãos. Cada um está preocupado com a sua própria vida. Quando se preocupa cá do outro, é para criticar, ou então para censurar, ou então para debochar, ou então para fazer fofoca. Ninguém se preocupa com a vida do outro, dizer, quero servir a minha irmã, quero ajudar ela, o que você está precisando? Não. E quando faz uma coisa com uma mão, já quer logo demonstrar com a outra. Quer aparecer para os homens, recebe galardão de homens. Olha que coisa tremenda. Primeiro, a mulher fez um pedido espiritual, coisa rara tu encontrar hoje dentro das igrejas, né? Alguém que diga, estou indo lá para a igreja, para quê? De um bilhão, tu vai encontrar um que diga assim, eu estou lá para fazer um pedido espiritual. Isso se tu encontrar. Ela foi pedir, Senhor, eu quero que tu enriqueça os meus filhos, dê bastante tesouro a eles, bastante joias, bastante bens. Não, ela fez um pedido ligado ao reino de Deus, quando tu vieres no teu reino, lá na glória. Segundo, ela não estava imitando ninguém que já tinha antes você lido, que tinha feito o mesmo pedido. A mãe de um lá fez o pedido, ela foi e fez também. Ela não estava imitando ninguém. Terceiro, os filhos dela eram convertidos. Senão Jesus tinha desmascarado, porque Jesus não concorda com o pecado, de jeito nenhum, seja com quem for, na vida de quem for. Tanto é que quando Jesus fala, bebereis vós o cálice que eu bebo, que eu hei de beber, vós sereis batizados com o batismo com o qual serei batizado. Beberemos, seremos, Jesus falou, verdadeiramente serão. Não estão mentindo, que eram convertidos. Quem é convertido, quem é íntimo, faz pedido que os outros ainda não fizeram. Aí, em vez dos outros pegar isso como um testemunho, como algo para fazer crescer espiritualmente, criticaram, ficaram indignados porque eles pediram, porque a mãe pediu, e eles estavam juntos, eles estavam em concordância com a mãe. Deve ter pedido a mãe, fala com o mestre, se a gente pode, quando vier no reino dele, um se sentar à direita, outro à esquerda.
Aí Jesus falou: sentar à esquerda, à direita, não compete a mim, ao Pai que está no céu. Mas quem quiser ser o maior entre vocês, aí vem a missão: seja aquele que mais sirva aos seus irmãos. Então, minha irmã, meu irmão, você que está ouvindo a santa palavra de Deus nessa hora, entenda que reino de Deus significa servir aquele a quem Jesus põe no teu caminho. Ministério, a palavra ministério significa serviço. Ministério não é para você aparecer para os homens, ministério não é para você roubar dinheiro e enganar as pessoas, ministério não é para você se exibir, ministério não é para você ter teu nome, tua fotografia em cartaz no meio de igreja, ministério não é para nada disso. Ministério é serviço. Senhor, me dá um dom para que eu possa te servir e servir aos meus irmãos. Senhor, me dá um ministério para que eu possa te servir e servir os meus irmãos. Isso é ministério, isso é reino de Deus. Mas não, as pessoas querem ministério para o seu próprio serviço, para o seu próprio deleite, para gastar com seus próprios prazeres. Por isso é que tem muita gente por aí que fala ministério, conversa fiada, não tem ministério nenhum. Ministério é uma pérola preciosa. Jesus não lança pérola aos porcos. A pessoa vive na lama do pecado, na lama da mentira, na lama da fofoca. Eu tenho ministério, tem conversa fiada, está tendo tempo ainda de se arrepender. Conversa fiada. Então eles se indignaram com o pedido da mãe dos 2 filhos de Zebedeu. Engraçado, não aparece o nome da mulher ali, mas aparece o pedido que ela fez. Deus conhece do trono aquele que faz um pedido que glorifique a Ele. Deus conhece a intenção do teu coração. Antes de você fazer o pedido, te prepare para pedir. Tem gente que não está preparado para pedir, quanto mais preparado para receber. Eles te prepararam. Jesus foi para eles e falou bem claro: na verdade bebereis do meu cálice, ou assentareis o cálice que eu beberei. Aqui, versículo 22. Jesus, porém, respondeu e disse: não sabeis o que pedis. Jesus estava testando eles, porque Jesus sabia o que eles iam pedir. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, ou ser batizado com batismo que eu sou batizado? Disse-lhe eles: podemos. Aí Jesus embaixo diz: mentiroso? Não. Olha o que Jesus disse, verso 23. E disse-lhe ele, Jesus: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então, assentar ao lado, assentar à direita, pertence só à determinação do Pai, mas que eles estavam preparados. Interessante, fica uma lição aí, você que está ouvindo a palavra de Deus. Até para você pedir alguma coisa, tem que se preparar para pedir. Tem gente que acha que só tem que se preparar para receber. Hoje Deus está te mostrando: aprende a se preparar para pedir. Porque se aquele jovem não tivesse preparado para pedir, não tivesse noção do que eles estivessem pedindo, ou com a vida em santidade para fazer o pedido que fez, Deus falou que falaria na hora para eles: mentira, estão preparados coisa nenhuma. Jesus conhece tudo. Só que Jesus disse que verdadeiramente ele beberia o cálice, e verdadeiramente seria batizado com o batismo dele. O batismo que ele estava se referindo era a morte dele. Ou seja, o que é beber o cálice? Verdadeiramente vocês abraçarão a causa do Evangelho, verdadeiramente estão dispostos a morrer por ela, verdadeiramente vocês vão até a morte por ela. Era esse o batismo que ele estava falando, o batismo de morte. Tiago não foi morto, Pedro não foi morto, olha só, Paulo não foi morto, João não foi morto, vai vendo, teve a cabeça cortada da bandeja. O diácono Estevão não foi apedrejado, não morreu. Algum deles pediu a eles: não faz isso com a gente não me perdoa, não. Algum deles negaram a Cristo.
De maneira nenhuma. Hoje tu vê na televisão pessoas que se dizem crentes para arrumar voto, política. O cara nega Cristo, na verdade nunca tiveram a Cristo, né? Como é que eles vão negar o que nunca tiveram? Negam a Cristo, que se dizem evangélicos, negam a Cristo, quer agradar isso, quer agradar aquela religião, quer agradar a outra religião. Eu respeito as religiões, eu não respeito religião nenhuma. Eu respeito o ser humano, porque a única religião verdadeira que nos liga a Deus está em João 14, versículo 6. Não é a religião que eu inventei, é a religião que Jesus deixou. João 14, 6 diz o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A palavra religião significa religação. Então o único que pode me religar a Deus, quem é? Jesus. Então como é que eu vou respeitar algum outro segmento que diga que vai me levar a Deus, se o único que pode me levar é Jesus? Eu sou o caminho, no singular, artigo definido, o. Eu sou a verdade, singular, artigo definido, a. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 14, 6. História essa de respeitar a religião? Eu respeito o ser humano. Alma que carece de Cristo, como eu careço. Alma que necessita de Cristo, como eu necessito. Eles têm que ser respeitados. A religião não. Que a única religião verdadeira é o Evangelho de Jesus. Não respeito religião que se manda você adorar a imagem. Não respeito religião que manda você se curvar para pessoas endemoniadas. Isso não é respeitar. Não respeito nada disso. Eu respeito o ser humano. Eu prego para o ser humano, crendo que o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Respeitar a religião? Conversa piada. Nada disso. O Estado é laico, mas eu não sou. Eu sou discípulo de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. É por isso que eu digo, crente que se mete em política não é crente. Crente que vota em político também não é crente. Ah, pastor, me prova? Te provo. Mostra na Bíblia Jesus mandando os discípulos votar em alguém. E na época dele tinha política. José de Arimateia era o quê? Senador. Pilatos era o quê? Governador. Herodes era o quê? Rei. Tinha política naquela época. Jesus fundou um partido político? Não. Jesus mandou os discípulos votarem em alguém? Não. Jesus mandou os discípulos se meterem em política? Não. Então, crente que se mete em política, para mim, não é crente. Não é, eu estou provando na Bíblia. A menos que você me mostre Jesus mandando os discípulos votar em alguém. Me mostra Jesus votando em alguém, fundando o partido. Não mandou. Então, pedido espiritual fez aquela mãe. Pedido totalmente espiritual. Fantástico, tremendo. Fez um pedido pelos filhos ao Rei da Glória, um pedido espiritual. É que Jesus deixou claro, não compete a mim. Porque eu acredito, eu particularmente, que se competesse, que viesse essa competência a Jesus, esse tipo de coisa, Jesus concederia a eles. Porque Jesus não nega nada àqueles que o amam, que guardam a sua palavra e andam em santidade e não são mentirosos. Porque quando Jesus falou, bebereis o cálice que eu bebo? Serei batizados? Beberemos? Seremos? O que eles estavam dizendo? Jesus, eu não estou te seguindo por bens materiais, Jesus. Era isso que eles estavam dizendo. Jesus, eu não estou te seguindo para fazer corrente, campanha de casa própria. Eu estou te seguindo porque eu te amo e amo a tua palavra e vou contigo até a morte. Esses eram crentes. Coisa raríssima de tu encontrar nos dias de hoje. Esses eram crentes, que o mesmo discurso que tinha na cara de um, tinha na cara do outro, tinha na cara do governo, tinha na cara do inimigo, tinha na cara de quem fosse. Eles mantinham a palavra de firmeza, firmes e constantes, sempre abundante. Era crente onde estava.
Aposto que você que está vendo esse vídeo deve ter amigo na escola, na faculdade, no trabalho ou na vizinhança, que você nem sabe que o cara é crente, nem sabe que a mulher é crente. Primeira missão é se esconder, não dizer que é crente. Esses são os falsos. A primeira missão dos verdadeiros é dizer: ó, ninguém me perguntou não, mas eu sou discípulo de Jesus, tá? Só para dizer para vocês, eu sou servo de Deus, eu guardo a paz, eu amo Jesus. É o Jesus da Bíblia, que é Espírito. Não é esse Jesus que tem por aí não, é o da Bíblia. Eu amo Jesus, sou servo de Deus. Pronto. Esse é o crente que tem prazer em testemunhar de Cristo. Pô, tu não vai ali com a gente não, né? Beber naquela rodinha na esquina depois do trabalho, porque tu é crente, né? Porque eu sou crente, é isso aí. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Exatamente porque eu sou crente. O Salmo número 1 diz para mim: não sentar na roda dos escarnecedores, não andar no caminho dos pecadores, porque eu não vou com vocês. Tchau, até segunda-feira, um abraço. Esse é crente! Quero ver isso na casa do patrão, quando chamar na rodinha de sexta-feira. Vai o pessoal daqui do escritório, vai o pessoal da empresa. Você não vai? Vou não. Porque eu tenho que te obedecer como meu patrão lá dentro da tua empresa, fazendo serviço. Ir contigo para a rodinha, para entristecer o meu Deus, pecar contra ele, meu Deus? Não. Rapaz, mas isso vai te custar um emprego. O cara vai pegar pinima contigo. Me custa o emprego, mas eu não quero perder a minha salvação. Importante é agradar a Deus e não os homens. Porque Deus está vendo, tu pensa que Deus não está vendo. Aquele que se constitui amigo do mundo, faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Aí eu te pergunto: de quem tu é amigo? Não adianta dizer que é de Deus se as tuas atitudes não forem glorificar o nome dele. Porque os amigos de Deus testemunham com atitudes. Ah, não quer dizer que você não pode. Posso, eu não quero. O crente verdadeiro é livre. Há uma diferença entre eu poder e eu não querer. Há uma diferença. Que o Espírito de Deus encha a nossa vida com essa palavra maravilhosa, nos alimente por ela. Que essa palavra verdadeira e gloriosa, que não é minha, é do Espírito de Deus, que é infinitamente maior do que eu, a qual sem Ele nada posso fazer, penetre no nosso espírito. Aprenda a se preparar para pedir. Deus sonda a intenção do teu coração. Ele sabe por que tu está pedindo aquilo. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe por que tu está pedindo. Então, te prepara para pedir, porque você não sabe o que Deus vai te perguntar. Levando uma vida de miséria, na lama do pecado. Senhor, me dá um ministério. Senhor, me dá, vim aqui pedir um dom. Senhor, isso primeiro vai se converter. Te prepara para pedir, para depois você colocar em oração diante de Deus. Porque tem gente que acha que tem que se preparar para receber. Nós aprendemos aqui, com o Espírito de Deus, tem que me preparar para pedir. Porque quando Jesus perguntou: bebereis do cálice que eu bebo? Beberemos. Sereis batizados com o batismo que eu sou batizado? Seremos. Aí embaixo Jesus confirma: realmente, é verdade, verdadeiramente vocês beberão o cálice que eu bebo, serão batizados. Ou seja, eu estou vendo, eu, Jesus, que ninguém engana, Ele é o Senhor, estou vendo que vocês estão falando a verdade mesmo. Mas, ao sentar-se à minha direita, à minha esquerda, à direita, pertence ao Pai que está no céu, não a mim. Mas ó, quem quiser ser o maior entre vocês, seja aquele que mais sirva os seus irmãos. Tremendo. E quem é que está preocupado em querer servir aos seus irmãos? Tu conhece? Eu tenho que ver primeiro a minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida. Não, tem muita coisa para fazer, minha irmã. Irmã, uma oração. Irmã, não estou com tempo agora não dá. Estou saindo, eu tenho que resolver um problema, eu tenho que ver a minha vida, eu tenho que ver. Ninguém está preocupado em fazer o que Jesus manda, mas está doido para receber aquilo que está pedindo. Então, te prepara para pedir, e tu estarás pronto para receber. Que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra, a Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém?